Olá, uma boa noite a todos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Vamos aqui, irmão, dar continuidade sobre a questão da vinda de Cristo. Sobre a prova, eu vou trazer mais detalhe aqui para vocês. Que a igreja ficará nessa grande tribulação. Não a grande tribulação que vem da parte de Deus, tá? Mas a tribulação aqui da terra, os princípios da dores, uma tribulação, uma guerra mundial, um grande terror que vai haver aqui na terra, de homem desmaiando, pessoas querendo se matar, mas a morte fugirá. Essa é a tribulação que eu estou falando. Mas a grande tribulação que vem da parte de Deus, que é o sol queimando, e mesmo assim as pessoas não vão se arrepender, os idólatras. Os escorpião vai dar picada, a pessoa vai sofrer tanto. A úlcera de Jó, irmão, isso é uma tribulação terrível. A úlcera de Jó, doenças que Deus vai pôr nesses rebeldes que traíram o Filho de Deus, que foram inimigo da cruz, que serão culpados da morte de alguns cristãos, do povo santo de Deus. A Bíblia diz que também eles terão uma doença na língua, que eles vão rinjar. É terrível, irmão, isso é terrível. Acreditar na Bíblia, acreditar nessa Bíblia aqui, irmãos, é somente aqueles que foram predestinados, é somente aqueles que receberam Jesus. Aqueles que receberam Jesus, o Espírito Santo, o que foram predestinados, eles vão sentir dentro dele. O Espírito Santo é que vai confirmar a toda a verdade. E esses cristãos, ele não vai desistir. Ele não vai se misturar com essas nações que estão do lado do Bolsonaro, que estão do lado dos governos, misturado com tudo, com religião. Como eles dizem, nós juntos vamos mudar o mundo, vamos dar as mãos, vamos se juntar. Então, um monte de cristão tudo junto e misturado. Milhares de cristãos tudo junto e misturado. E os próprios poderosos do mundo, os próprios ímpios, especialistas, fazendo com que vocês se tornem também deuses, dizendo que vocês juntos é que vão mudar o mundo. Onde é que fica Deus? Onde é que fica Deus, irmãos? Deus falou que é o homem que vai mudar o mundo? Deus falou que é o povo da terra que vai mudar o mundo? Como pode vocês imitarem esses poderosos, esses especialistas que ensinam a vocês que junto, dando as mãos, vocês vão mudar o mundo? Porque vocês juntos nunca mudaram o mundo. Nunca mudaram o mundo. A voz do povo nunca foi a voz da política, dos governos. E vocês ainda dormem. Enquanto isso, eles mangam de vocês por trás. Os poderosos mangam de vocês por trás. Enquanto eles estão curtindo, estão viajando para países, fazendo aliança, curtindo com os amigos. E vocês são enganados de forma tão astúcia. Então, meus amados irmãos, vamos entender de forma mais clara, que eu vou trazer mais resposta aqui. Preste bem atenção, tá, irmão? Preste bem atenção, mais uma vez, vou repetir nesse segundo vídeo. Irmão, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, é a nossa reunião, Ele nos vos exortamos. Então aqui, irmão, o texto, capítulo 2 de Tessalonicenses, está falando da vinda de Cristo, tá? Da vinda. Então escuta, irmão. Versículo 2. Aqui não vos aqui vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Vamos interpretar, entender aqui, vamos meditar, irmão.
Então, irmão, lá no passado talvez estava já acontecendo ali, né, a perseguição por esse povo aqui. Já estava acontecendo a guerra de império brigando lá, exército. Então, esses irmãos achavam que Cristo já veio, ou que Cristo, né, já estava achando que Cristo já veio. Então, Paulo está dizendo aqui, Paulo está alertando esses irmãos que estavam achando que Cristo já veio. Então veja, irmão, olha só. O versículo 13, irmão. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro... Agora vamos aqui, irmão, vamos entender. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. Irmão, acontecerá o quê? Exatamente, irmão. A vinda de Cristo. A vinda de Cristo só vai acontecer, o apóstolo Paulo aqui, irmão, está sendo bem claro. A vinda de Cristo só vai acontecer primeiro quando aparecer a apostasia. Depois da apostasia tem que aparecer o filho da perdição, o homem da iniquidade, o homem iníquo, que é o diabo, que vai vir como Messias, como o homem que vai dizer que vai mudar o mundo, vai trazer a paz, vai, sabe? Abra a mente, irmão. Então está aqui a resposta, irmãos. Está aqui a resposta. Caia fora dessas igrejas da teologia, filosofia, não sei o que, mestrado, doutorado. Caiam fora. Porque vocês irão pegar praga se viverem nessas igrejas desses bodes da maçonaria. Caia fora das igrejas sétimo dia, que são a igreja mais pior, mais severa, que gosta de botar cargos pesados na pessoa. Caia fora, meus amados irmãos. Porque esse texto aqui está bem claro para vocês. Está bem claro. Aquele que tem o Espírito de Deus vai entender. Vai entender. Vai ter a mesma mente do apóstolo Paulo, a mente de Cristo. Paulo alertando os irmãos. Paulo estava alertando os irmãos ali que achavam que Cristo já veio. Sei o que, né? Estava achando que Cristo já veio. E outros diziam lá, né? Está demorando, né? Faz tempo que não sei o que está demorando e tudo se tornando incrédulo. Tudo se tornando incrédulo. Então esses irmãos achavam que Cristo já veio. Talvez estava assustado com medo porque ficou. E sabe, irmão? Então o apóstolo Paulo alertou a eles. Cuidado que ninguém vos engane. Então, meus amados irmãos, esses pastores aí, não pense que eles não entendem, não, irmão, eles não são de Deus. Eles não são de Deus. Então não deixe que ninguém vos engane de dizer que você vai ser arrebatado antes do anticristo. Isto é o mito. Primeira coisa que eu quero dizer aqui é que uma profecia já se cumpriu. Primeira profecia já se cumpriu aqui que Paulo está falando. A apostasia já aconteceu nesse fim dos tempos. Muita gente se apostatou da fé. Estão tendo fé agora no que se vê. Apareceu um homem, que é o Bolsonaro, que vai trazer a prosperidade ao mundo, vai mudar o Brasil, vai trazer riqueza e o povo se apostataram da fé, estão botando a fé no homem, está botando a fé nas coisas que se vê. Muitas pessoas se tornaram, irmãos, incrédulos. Abandonaram essa Bíblia aqui, abandonaram a Bíblia de Almeida. Abandonaram a Bíblia de Almeida, estão tudo assim, acreditando nas suas mentes. Estão seguindo as razões. Estão seguindo mais o homem, só ouvindo o homem e acreditando em tudo. Mas ninguém examina as Escrituras. Os cristãos estão agora seguindo os líderes, ouvindo e aprendendo. Mas examinar ninguém quer examinar. E é por isso que pegam praga
e ficam sem saber por que pegou a praga, por causa da rebeldia. Se está vivo ainda, é porque Deus ainda tem algo com você. Mas a punição de Deus continuará ainda com sua casa rebelde. Então escuta aqui, olha só, irmão. A revelação deste homem aqui, a revelação do filho da perdição, o iníquo, porque o diabo ele é o filho da perdição que caiu do céu. E ele quer fazer dos humanos também filhos da perdição, igual a ele. Então o diabo ele é o filho da perdição. Então vem aqui, irmão. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Então o mal já opera na terra. O diabo já operava lá no passado como opera hoje. E aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Então, irmão, quando o Espírito Santo, quando Jesus se retirar da terra, preste bem atenção. Quando o Espírito Santo sair da terra, aí o diabo agora vai ter toda a autoridade para pisar no povo de Deus. Só que ele não tocará no povo verdadeiro do Senhor. Ele não vai tocar. Então, como Daniel diz que fará bem o que quiser, pisará no povo santo. Então, irmão, quando o sacrifício diário for tirado, que o sacrifício diário é Jesus, o Espírito Santo. Então, quando Jesus, irmão, ser retirado, então o diabo vai fazer aquilo que está escrito aqui na profecia, porque a profecia será cumprida por ele e pelos seguidores que seguem a ele. Então vai perseguir o povo de Deus, mas Deus vai proteger, defender o seu povo. Deus vai lutar por nós, irmão. Deus vai lutar por nós, com as suas pragas que Ele lançará no meio dessa grande tribulação da terra, de guerra que vai haver na terra. Deus também vai trabalhar, vai lutar por nós. Apesar que já tem a profecia, né, como eu falei, muitos dos sábios serão provados, presos, outros passarão pelas espadas. E sábios são o povo de Deus. Mas nem todos, como eu já falei, morreremos. Porque tem muitas bocas do diabo dizendo que todos vão morrer. São boca do diabo. Quando você vê, irmão, um pastor dizer isto, qualquer cristão, que todos nós vamos morrer, se afaste. Já são dominados pelos espíritos da treva. Cadê a palavra de Jesus, irmão? Vocês estão deixando de acreditar em Jesus para acreditar na ciência? Na fé da terra, da ciência, misturado ciência com fé? Cadê a palavra de Jesus, irmão? Vocês estão deixando de acreditar, de crer em Jesus? Jesus falou, nem todos morreremos, seremos transformados. Um monte de pastor aí que está apoiando a ciência maligna, que todos vamos morrer. Que história é essa, irmão? Se todo mundo na terra morre, né? Se todo mundo na terra morre, como vai se cumprir a profecia que todo olho verá? Como vai se cumprir a profecia que todo olho verá a Cristo e todas as pessoas vão se ajoelhar? Irmão, sacode, pelo amor de Deus, tá? É de ficar indignado de ver esses homens malignos que se corromperam, se venderam nesse fim dos tempos. Então está aqui, irmão, a revelação do diabo. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela sua manifestação de sua vinda. Tá, irmão? Então esse iníquo, que é o filho da perdição, que vocês chamam de anticristo, porque ele é o diabo que vai aparecer, só falta ele aparecer. Ele já está na terra planejando tudo para eliminar pessoas. As duas bestas já estão na terra. Os anticristos já estão espalhados por todo o canto da terra. Os anticristos estão fazendo sinagogas. Os anticristos sempre esteve no meio de vocês. Os anticristos, que são os pastores de antigamente que veio de lá para cá, já estavam no meio de vocês. Os bodes da maçonaria que fizeram igrejas, que só falava de campanha, de bênção, milagre, só para arrecadar dízimos e ofertas.
Então você veja aqui, irmão, que quero declarar para vocês aqui que na primeira vinda de Cristo, que Ele vem agora, desse fim dos tempos, Ele não vai ainda destruir o diabo com um sopro da sua boca, tá? Primeiro o diabo ele vai ser preso na vida de Cristo agora. Mas na terceira vinda, aí sim, o Senhor matará o diabo, vai soprar no diabo e jogar o diabo para dentro do lago de fogo. E esse, irmão, matar o diabo não significa que o diabo vai morrer, sumir. Não, de maneira nenhuma. Quando a Bíblia diz, irmão, que sofrerão dia e noite ranger de dente, me desculpe vocês da seita dos fariseus adventistas. Se a Bíblia me diz que sofrerão dia e noite, sofrerão ranger de dente para a eternidade, eu acredito nisso. Eu acredito nisso. E vocês querem perverter o Evangelho? Querem perverter? Sabe por que eu acredito, irmão? Sabe por que eu acredito nisso? Que as pessoas sofrerão eternamente vivas no lago de fogo. Como vai ser, eu não sei, irmão. Se vai estar gritando, eu não sei de nada. Sabe por quê, irmãos? Porque foram as pessoas que foram culpadas da morte de alguns cristãos, que vão ser culpados da morte de muitos cristãos. Foram pessoas que traíram o Filho de Deus, que ficaram do lado dos poderosos da ordem mundial. E isto para Deus vai ser uma grande ira dessas pessoas passar por lado dos homens malignos. E é por isso que o inferno vai ser jogado no lago de fogo, para sofrerem vivos eternamente. Porque Deus, Ele não vai poupar vocês que vão ser inimigo da cruz. Eu já fico indignado, irmão. Eu já fico indignado de ver os que estão partindo para o outro lado e abandonando a Bíblia e sendo contra os meus irmãos de cá verdadeiros. Já fico indignado. Imagine Deus. Imagine Deus. E é por isso que o juízo dele está aí na terra. Então aqui, irmão, no versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinal e prodígio de mentira. Né? Prodígio de mentiras. Então esse prodígio já está acontecendo na terra. Os falsos profetas já estão fazendo prodígios. Alguns estão fazendo prodígios mentirosos. Estão comprando pessoa e dizendo que ela foi curada e usa o nome de Deus ainda. Eu tenho 2 carros, eu tenho 2 apartamentos. Isso são prodígios falsos, mentirosos. Mas existe, irmão, prodígio realmente de cura, que o diabo cura. Mas depois o diabo multiplica aquela doença, será mais pior ainda. Entende, irmão? Como eu disse a você, que a ciência oculta da Babilônia, que existia a ciência, os homens da ciência, que trabalhava nas ocultas, que transformou o pau em uma cobra. Então o diabo tornou o pau em uma cobra. Então você veja aí, irmão, magia. Então existe magia que domina a mente da pessoa. Quando você aceita algum símbolo de alguma religião, você será enfeitiçado. Quando você aceita o homem que está pregando outra doutrina, você será preso a este homem. Só Deus para trazer você de volta, se você for de Deus predestinado, para Deus trazer de volta, tirar aquele espírito da cegueira. Outra coisa aqui, irmão, que o apóstolo Paulo diz para nós, olha só. Tessalonicenses 3, versículo 6, olha só. Nós vos ordenamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos apartei de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeste. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém
imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Então você veja aqui, irmão. Então Paulo está dizendo que é para nós se afastar daqueles que desprezam a tradição do Senhor. O que é a tradição do Senhor? Estou aqui, irmão. Todas as palavras que estão aqui é a tradição do Senhor. A lei, os mandamentos são a tradição. Então aqueles irmãos que não dão ouvido o que vem da Bíblia, aquele irmão que discorda desse texto por acreditar mais no seu líder, no pastor, se afaste desses irmãos. Porque é você mostrando aqui, irmão, bem claro, em português aqui, irmão, eles vão rejeitar. Então Paulo diz, se afaste desses irmãos, porque esses irmãos, eles andam desordenadamente, eles andam para a direita e para a esquerda igual o vento. Eles andam no erro. Eles mesmos confessam que são pecadores, são um povo que erra. Eles mesmos confessam pela própria boca do diabo. Outra coisa, irmão, olha só o que Paulo diz. No versículo 8. Nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Entende, irmão? Então Paulo disse que não era pesado para ninguém ali. Paulo, ele trabalhava para não ser pesado para as pessoas, né? As pessoas ali pobres que não tinham também, né? Então Paulo não oprimia ninguém. Paulo não citava a lei de Malaquias, não. Paulo não citava a lei de dízimo para querer oprimir, prender o povo, não. Paulo, ele trabalhava para não ser pesado para os irmãos. E é assim que todos os irmãos também têm que fazer, para não ser pesado para o outro irmão. Então, olha só, irmão, aqui. Versículo 9. Não porque não tivéssemos esse direito. Então o apóstolo Paulo está dizendo, irmão, né? Não porque nós não temos esse direito, né? Assim, de viver, como diz a Bíblia, né? Que o evangelista vive do dízimo, da oferta. Dízimo é uma oferta, né? O nome original da palavra dízimo, você tem que pegar Jacó e Abraão. O dízimo significa tudo que você ganha e você dá para Deus, né? O dízimo significa uma oferta, tá, irmão? Que agora, no tempo da graça e também no Velho Testamento, Deus, ele aboliu 10%. Como eu já falei, Deus, ele diz assim, o que passar pela vara do pastor não é para o pastor investigar quanto tem. Sei o que aqui está faltando, é 10%, irmão. O dízimo é 10%, não. Esse pastor é do diabo. Não é para o pastor fazer isso. O que a ovelha der, e lá fala a palavra dízimo, é santa ao Senhor. Então por isso que no tempo da graça, o dízimo, que é uma oferta, se tornou segundo o coração. Quem quiser dar 10%, glória a Deus. Quem quiser dar mais que 10%, glória a Deus. E a própria Bíblia diz, irmão, porque ali está falando do assunto das ofertas. Fala assim, que quem der pouco, viverá do pouco. Quem der muito, viverá com abundância. Não de enriquecer, prosperidade, não. Deus vai suprir sempre a sua necessidade. Porque tem aqueles que querem dar pouquinho, né? Só R$2, só R$5, podendo dar mais, só quer dar R$5. Então esse vai viver do pouco, porque isso não é amor. Isso não é amor, irmão. Se você pode dar, então dê com alegria para ajudar as ovelhas ali, né? Porque o pastor tem que pegar do dízimo, para dar também para as viúvas, os pobres, distribuir para os pobres. Porque a casa do tesouro é todos nós. O pastor é a casa do tesouro, as ovelhas que estão ali na frente, ele apacentando, é a casa do tesouro também. Agora os pastores do diabo quer pegar o dízimo só para ele, para os líderes, e a casa? E a casa aqui? Só eles é que acham que é a casa de Deus? Então você veja aí, irmão. Você veja aí.
Então o apóstolo Paulo diz aqui, irmão, não porque ele não tem esse direito de viver do dízimo, né? E pedir a coleta dos irmãos, porque Paulo pedia a coleta, Paulo ele vivia das ofertas, o dízimo. Paulo recebia salário, ele construía a igreja, templo, né? Os templos pequenos, sinagoga, que é templo pequeno, igreja. E Paulo vivia do dízimo, das ofertas que o povo dava, a coleta que ele arrecadava, que Paulo dizia, né? Que era para, no primeiro dia da semana, né? Juntar a coleta conforme a pessoa tem. Se a pessoa não tem, então ela não vai dar, porque não tem realmente as condições. Mas elas vão dar conforme ela pode dar. Se ela tem 2 quilos de arroz, ela vai pegar 1 quilo de arroz para dar na casa do Senhor, que é para o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo vai distribuir também para as ovelhas necessitadas, tá? Para as ovelhas necessitadas. Esse é o verdadeiro pastor, apóstolo Paulo. Ele vivia do dízimo, recebia seu salário, mas também ele tirava do dízimo, ele não esquecia dos pobres, dos necessitados. E quando Paulo falou isso para as igrejas expulsaram Paulo. A maioria das igrejas não aceitaram Paulo, porque Paulo disse que é melhor dar do que receber. Mas o Silas Malafaia só quer receber. E é por isso que ele fica citando, né? O dízimo só pertence a Deus, ninguém pode mexer porque é de Deus. Veja que lobo terrível que vocês estão seguindo. Então eles usam a palavra de Deus, a lei de Deus como modo legítimo. O dízimo só pertence a Deus, só pertence, né? Então eles usam o Velho Testamento, começam a dizer que só pertence a Ele. Vamos se dizer, irmão, só pertence aos levitas, não, só pertence aos levitas. Irmão, vamos entender a Bíblia toda. Vamos entender a história do povo de Israel todinha. Eu não vou aqui entrar no tema do dízimo. Eu vou entrar depois, que eu vou trazer os judeus, esse filho do diabo, que ele fala do dízimo. Eu vou trazer todo o mistério do dízimo para vocês. Antigamente, irmão, o dízimo só pertencia realmente aos levitas. Só pertencia aos levitas. Ninguém podia mexer, não, era só dos levitas, antigamente. Irmão, nós temos mistério sobre o dízimo que esses pastores escondem de vocês. Eu vou trazer de novo esse assunto, né? E esses vídeos do dízimo estão lá no meu YouTube. Todo o tema do vídeo, do dízimo, todo o mistério. Então vem aqui, irmão, né? Não porque não tivessemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitar. Está aqui, irmão, tá? Então, irmão, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele fez isso de não ser pesado para a pessoa e ele trabalhar para não ficar dependendo, para não ser pesado para as ovelhas. Paulo fez isso para que as igrejas também, os irmãos e os pastores, os líderes, imitem o apóstolo Paulo, seja exemplo do apóstolo Paulo. Porque quando não tem dízimo na igreja, só falta o pastor morrer. Quando as ovelhas não começam a dar dízimo na igreja, só falta o pastor morrer. Aí começa a aplicar Malaquias. Já outros começam a ameaçar, né? Quem não der o dízimo vai para o inferno. Aí citam Malaquias dizendo que quem não der o dízimo, o devorador vai não sei o que. Começa, irmão, a começar a ameaçar. E isso se chama, irmão, oprimir o povo, amedrontar o povo, usando os textos bíblicos, usando a lei. Não, irmão. A Bíblia diz que nós não podemos oprimir ninguém, forçar ninguém. Todos que estão ali na igreja, dentro da igreja, sabem que tem que dar as ofertas para sustento das ovelhas necessitadas, tanto para o pastor e também para as ovelhas necessitadas. O pastor tem que tirar do dízimo, porque o pai ajunta é para os filhos. Entende, irmão? Então o apóstolo Paulo deu esse exemplo
Agora tem pastor que não quer trabalhar, são preguiçosos, aí quer agora oprimir as ovelhas. E agora começar a inventar, é campanha não sei de quê, é o anel, é carta, é não sei o quê, inventando para encher a igreja. Eles começam a inventar tudo isso para arrecadar dinheiro, para enriquecer, para comprar apartamento, para comprar carro, e assim vai, enriquecendo. O outro tem um olho grande no outro pastor que está tendo carro importado. O olho grande porque o pastor tem um apartamento, aí começam a inventar dentro da igreja. É aliança, é não sei o que, campanha de Moisés, campanha de Elias, é não sei o que, inventando. Para também enriquecer, para também ver uma vida confortável. Irmão, dentro das igrejas, hoje, no nosso fim dos tempos, dentro da igreja, tem pessoa necessitada ali. Tem pessoas que precisam de comida. Tem pessoas necessitadas ali. Mas eles só querem arrancar. E não é à toa que vocês estão vendo eles falando campanha disso, campanha daquilo. Aí usa os próprios heróis, Moisés, Elias, a campanha de Elias, a campanha de... Irmão, cadê Deus? Cadê Jesus, irmão? Jesus está sumindo na boca desses homens. Quando eu falo, irmão, Jesus está sumindo na boca desses pastores da maçonaria, é a palavra, de deixar o povo preparado para o que está por vir a este mundo. Muitas ovelhas vão se amedrontar, outras vão querer se matar, por quê? Porque não há verdade nessas igrejas. A ovelha que se mata, o cristão que se mata, o cristão que se desespera, é porque nunca teve o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito de coragem, o Espírito, irmão, de coragem. Então eu vejo muitos pastores aí, sei o quê, porque se falar isso vai espantar as ovelhas vão se assustar, não sei o quê. Eu quero dizer para todos vocês pastores, quero dizer para você, todos os pastores, os profetas do Senhor, quando pregavam que isso ia acontecer a eles se eles não se arrependessem, Deus ele não está preocupado com o que diz os rebeldes. Se não se arrepender, morrerá no pecado. Jesus, ele não via quem quiser que fosse. Jesus, ele não via, ele não julgava segundo a aparência, se a pessoa era bonita, se a pessoa falava bonito, se a pessoa tinha boas atitudes, um bom caráter, se a pessoa falava humildemente. Jesus ele não via isto. O que Jesus queria ver era a verdade da boca das pessoas. Era somente Jesus, ele via, era a palavra que Jesus via, se tinha verdade ou não. Então eu não vou seguir aqueles que estão aí pregando maçonaria, doutrina da maçonaria. Temos que ter um bom caráter, temos que ser pessoas boas e não sei o quê. Vocês não serão salvos por essa doutrina. Eu não vou julgar vocês por aparência, achar que...